Tem várias tretas acontecendo no mundo nesse exato momento. Tem a situação lá no Amapá, em que a galera tá sem energia, tem o quê? 5 ou 6 dias já. Tem a situação nos Estados Unidos, as eleições, cara, que acabou, mas não acabou, porque agora os apoiadores do Trump estão contestando os resultados, dizem que tem fraude, querem recontagem, vão processar. Então tá longe de acabar essa novela na realidade. Apesar disso, hoje eu não tô afim de falar de treta. Hoje eu quero atender o pedido da galera que me pede constantemente aqui no canal para eu falar mais sobre tecnologia e videogame. Para quem não sabe, meu canal, que existe desde 2008, ele não começou com comentários sobre tretas cotidianas e política, coisa do tipo. Eu falava mais sobre lançamentos de jogos, particularmente o PSP, eu falava mais sobre tecnologia, esse tipo de coisa, filmes, lançamentos, cultura popular em geral. Foi quando eu comecei a me arriscar a emitir minhas opiniões sobre o que está acontecendo no mundo que a galera começou a prestar mais atenção no meu canal. Então hoje, em vez de falar de treta, eu queria atender o pedido da galera que claramente acompanha o canal há mais tempo, tanto é que eles lembram do que era a raiz aqui do meu canal. E hoje eu quero falar sobre o Nintendo Switch. E como eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, eu adoro o Nintendo Switch, apesar de ser um pouco cético em relação a ele no começo, porque a Nintendo claramente pisou na bola com o Wii U. E quando o Nintendo Switch foi lançado em o quê? Eu acho que março de 2017, como todo novo console, não tinha muitos jogos para ele. Ele saiu com o quê? Tinha o Breath of the Wild, que muita gente esquece, mas não é um jogo nativo de Switch, ele era um port do Wii U, né, para as três pessoas no Brasil que compraram o Wii U. Tinha Mario Kart, o 8 Deluxe, que também não era um jogo feito para o Switch, mas na verdade ele era uma espécie de remaster da versão do Wii U também. Então tinha relativamente pouco jogo, que é uma coisa que não se pode mais dizer hoje em dia, porque hoje tem muito catálogo do Nintendo Switch, está extremamente diverso e, ao contrário de consoles anteriores da Nintendo, eles fugiram um pouco daquele estigma de que é jogo para criança, jogo para família. Tem muito jogo mais adulto, violento, jogo de terror, tem um catálogo realmente muito grande. Apesar disso, apesar de que eu acho que ninguém tá... Todos os gêneros estão bem representados no Switch hoje em dia. Tem 5 jogos que eu queria muito que aparecessem nesse console híbrido da Nintendo. Alguns desses eu acho até relativamente possível aparecerem. Já alguns dessa lista que eu vou mencionar, praticamente impossível. Mas eu posso sonhar, não é verdade? O primeiro jogo dessa lista é um jogo bastante antigo, não que isso seja empecilho, porque tem muito porte de jogo antigo chegando no Switch, e esse eu queria muito ver no console da Nintendo. Tô falando de Star Wars Battlefront 2, e não esse mais recente aí da EA, que saiu pro PS4, pros consoles da geração agora, eu tenho que dizer passada, né? Porque já saiu o PS5, já saiu o Xbox Series One X, então é geração passada já. Não tô me referindo àqueles jogos não desceram, não. Estou me referindo aos jogos clássicos, particularmente o segundo, de 2005, que é, aliás, até hoje, o único jogo que eu fiz pre-order na vida. Não faça pre-order de jogo a propósito, exceto, claro, se for um jogo independente que precisa da sua contribuição para acontecer, aí é outra história. Mas jogo de empresa grande, que tem dinheiro, não, mano, você tá basicamente investindo na parada pra eles, porra, sem ganhar nada. Assim, você vai receber o jogo, mas você receberia de qualquer forma no dia do lançamento. Pre-order é basicamente um empréstimo sem juros, então não faça isso. Pra empresa, se você quer apoiar o seu desenvolvedor independente, aí é outros 500. Mas enfim, Star Wars Battlefront. Cara, eu lembro, quando eu vi aquele jogo pela primeira vez, eu lembro exatamente onde eu tava, tá ligado? O trailer, isso foi na época que o YouTube ainda era muito novo, a gente não era bombardeado com as notícias sobre o desenvolvimento de um jogo. Assim, o jogo era anunciado no trailer e saía no mês que vem, ou daqui 2 meses. Não é que nem hoje, que a gente ouve de um jogo e aí daqui, sei lá, 4 anos a gente finalmente joga. Star Wars Battlefront, ao contrário de outros jogos da franquia Star Wars, era um jogo que não tinha muito um enredo, era simplesmente um simulador de batalhas clássicas dos filmes. Você interpretava o papel de ou um soldado da Aliança Rebelde ou um Stormtrooper do Império Galáctico, e aí o jogo te colocava naqueles cenários clássicos bem reconhecíveis dos filmes, com acesso às armas, os modelos de personagens, dependendo de qual você prefere, os veículos, o que era muito legal. No segundo jogo eles adicionaram Jedi, que eu lembro que na época a comunidade ficou um pouco dividida se eles preferiam isso ou não. Os Jedi, eles são bem divertidos de jogar, mas eles são muito desbalanceados. O jogo tenta corrigir isso, te deixando usá-los por um período relativamente limitado de tempo, mas realmente quando você pega os Jedi, o jogo quase perde a graça, porque fica muito fácil. Eu adorava aquele jogo na época, meu irmão morava nos Estados Unidos, e era o nosso rolê de, tipo, chegou em casa do trabalho, de noite, sentava no sofá na frente da televisão, colocava lá o headsetzinho pra ficar jogando e batendo papo. Era muito bom. Cara, o Battlefront ele foi meio que uma instituição na minha vida praticamente, porque eu tive
Todos, literalmente todos os jogos. E apesar de ter os mais recentes, que beleza, tem um gráfico mais legal, tem mais gente jogando online, o Battlefront 2 particularmente, ele foi bastante melhorado. Depois de tanta reclamação que os fãs fizeram e tal, aquela treta lá das loot boxes, né, que porra, a EA também não colabora, mano. A EA, quando eles conseguiram, né, o contrato para fazer os jogos de Star Wars, eles estavam com a faca e o queijo na mão. A fórmula de Battlefront era praticamente perfeita. Para quem curte esse tipo de jogo, e eu adoro jogo de tiro em terceira pessoa com veículos e tal. A propósito, esse tema se repete ainda nessa lista. Eles estavam com a fórmula perfeita, mas eles queriam... A ganância da EA é tamanha. Primeiro, eles caparam pra caramba o primeiro jogo. O primeiro Battlefront, né? Eu digo o primeiro do PS4, que saiu em 2015, que foi o motivo pelo qual eu comprei meu PS4, mano. Eu tava esperando um jogo que me fizesse querer entrar na nova geração na época. Foi esse aqui, e que decepção. Eles tiraram tanto conteúdo que é chocante que as versões de PSP tem mais conteúdo, mais mapas, mais veículos, mais modos de jogo, é melhor em todos os aspectos. Só o gráfico é inferior. E o gameplay, óbvio, porque você está jogando num console que só tem um analógico. Não é a melhor forma de jogar esse gênero de jogo. Mas a despeito disso, mostra como a EA ofereceu, tipo, um mínimo. Quando eu fiquei sabendo que a série Battlefront ia voltar, mano, o gradiente entre a expectativa que eu tava e a experiência que aqueles dois jogos foram, foi talvez a maior decepção gamer que eu tive eu ia falar nessa geração, mas foi na passada agora. Né? Eles podiam lançar o Battlefront 2 clássico de 2005 no Switch, pelo preço que saiu na época, tá ligado? E eu só pediria que mudassem a interface gráfica, que os elementos da interface, eles envelheceram muito mal naquele jogo. Como quase toda interface de jogo de PS2 envelheceu mal. Mas o gráfico podia ser do jeito que era, até porque a tela pequena do Switch faz com que a baixa contagem de polígonos, as texturas em baixa resolução, tudo isso não fica tão aparente na tela pequena. Claro que quando eu colocar isso no dock e jogar na TV, é outros 500. Mas para quem ainda joga o Battlefront 2, a versão do Steam aqui, muito mais do que essas versões novas aqui do PS4, pra mim tá bom demais. Até recentemente não tinha nenhum jogo de Star Wars pro Nintendo Switch. 2 saíram há pouco tempo, poucos meses, né? Que foi aquele jogo de corrida Star Wars Episode 1 Racer, que era pro Nintendo 64, que era bem bacana, inclusive. Eu tinha no PC, e o gráfico na época era, mano, incrível. E saiu também aquele Jedi Outcast, né, que também é bem antigo. Agora, interessante, a empresa que fez esses ports é uma empresa que tem longo histórico de portar vários jogos de Star Wars para outras plataformas, incluindo o primeiro Battlefront para macOS. Então, já tá na mão de alguém que sabe como fazer isso. Então, por favor, libera essa porra pro Switch, mano. Sério mesmo, eu compro. O próximo jogo da lista é um que eu acho bem provável de sair pro Nintendo Switch, porque ele nasceu em um outro portátil da Nintendo. Eu tô falando de GTA Chinatown Wars, que é um retorno às raízes de GTA, porque você está de novo em Liberty City, né, que era a primeira cidade do primeiro jogo, e é a visão de cima, aquela visão que a gente chama de top-down. Você está vendo o bonequinho de cima, a câmera afasta um pouco quando o carro está indo mais rápido, para que você possa ver um pouco melhor e navegar um pouco melhor pelas ruas. Chinatown Wars foi um jogo que surpreendeu muitas pessoas quando ele saiu no Nintendo DS, porque ele é um jogo mais adulto, é um GTA, com tudo que GTA envolve, um jogo que tem a ver com crime, violência e tudo mais, num console que era famoso por ser bem family friendly, como falam. Eu lembro que foi bem chocante quando ele saiu. Mas é um jogo realmente sensacional. Todo o DNA clássico de GTA tá lá em Chinatown Wars. Inclusive, algumas coisas que eu acho que funcionam muito melhor do que em outras iterações do jogo. Por exemplo, em Chinatown Wars, você pode brigar com a polícia de uma forma um pouco mais eficiente. Quando você tem um carrinho da polícia atrás de você só precisa bater nesse cara e fazer ele explodir, e aí a polícia não tá te perseguindo mais. Se você tem 2, você precisa matar, acho que são 4. Se tem 3, são 6. Eu esqueço o número exato porque tem um bom tempo que eu não jogo. Eu tava jogando mais no Android, mais recentemente, e eu tô um pouco parado. Eu joguei bastante no PSP, quase até zerar, mas dei uma pausa. Tenho que voltar porque é um jogo muito bom. Que pena que não tem no Switch. Isso torna o gameplay muito diferente, porque em vez de só fugir da polícia e trocar tiro com a polícia, você fica ativamente tentando bater nos caras, fazer com que ele fechar os caras e jogar eles contra o trânsito que tá vindo na outra direção para matar ali aquele policial e aí você se livrar da polícia que tá no teu encalço. Isso torna as fugas muito mais interessantes, na minha opinião, embora talvez um pouquinho mais fácil. É um pouco mais fácil fugir da polícia, ao contrário de, por exemplo, em GTA V, né? Se você puder só fechar carros da polícia o suficiente, jogando eles contra a parede ou contra outro veículo, e aí mata o suficiente deles, aí você tá livre, seria um pouco mais fácil. Mas funciona muito bem em Chinatown Wars. E talvez o melhor elemento de Chinatown Wars, que é o minigame de venda de drogas. Você recebe por e-mail mensagens dizendo, olha, eu tenho cocaína barata no bairro tal. Aí você vai pra lá,
compra do cara e vai para outro lugar onde esteja sendo vendido mais caro. E aí você fica de olho no mercado. Tem um bairro que a certa droga, maconha tá mais barata, corre lá e compra tudo que o cara tiver. Você vai em outro bairro que a cocaína tá cara, vai para lá e vende toda que você tiver. Aliás, esse minigame de droga adiciona mais tensão no jogo por vários motivos. Se você for preso e você tá com as drogas contigo, você as perde. Então não é muito interessante ficar sempre andando com todo o seu estoque. Você vai para casa, aí você bota lá, você guarda lá, nas múltiplas casas que você pode ter no jogo, porque o jogo também tem, você pode comprar propriedade e tal. E aí quando você recebe uma mensagem dizendo, olha, o carinha tá comprando êxtase bem caro, aí você volta em casa, pega e leva lá para vender. Às vezes o cara que tá te vendendo ou comprando era policial disfarçado, e aí o negócio, o cara simplesmente puxa o distintivo, tenta te render, você tem que matar o cara e fugir. É bem bacana. Quando você está sendo perseguido pela polícia, dá um desespero muito maior caso você tinha acabado de comprar um monte de cocaína barata de alguém. Mano, não tem como esse vídeo ser monetizado com tanta droga mencionando aqui. Esse minigame é claramente inspirado num joguinho bem antigo chamado Dope Wars ou Drug Wars, porque tinham várias versões diferentes, que eu jogava muito quando era moleque. Então ver aquele tipo de gameplay, que é extremamente viciante, incorporado em um jogo como GTA, é um casamento perfeito. Inclusive eu lembro, quando o GTA V tava pra sair, eu tava assim, na minha cabeça, eu tava convicto que vão implementar esse minigame no GTA V, porque é muito divertido, é uma forma legal de ganhar dinheiro no jogo. Cara, eu passei muito e muito tempo completamente distraído da missão principal do jogo e só comprando e vendendo droga. Porque se o jogo fosse só isso, já era divertido bastante. Porque eu jogava uma versão disso. Olha o gráfico dessa merda. Esse era o Dope Wars que eu jogava no PC do meu pai 1000 anos atrás. Se eu jogava isso, imagina isso, mas num mundo com pessoas e carros que você pode roubar e armas e o caralho. É muito legal, mano. Esse eu acho até mais possível de sair no Nintendo Switch, porque como eu falei, ele foi portado para várias coisas. Ele saiu posteriormente para PSP, saiu para Android, que eu diria que é a melhor versão do jogo, porque tem os melhores gráficos. E ele nasceu num console da Nintendo que era muito mais para crianças do que o Switch. Então eu não acho muito improvável ele sair não. Mas a Rockstar, infelizmente, não parece dar muita atenção pro Nintendo Switch, infelizmente. Esse jogo aqui, infelizmente, não tem equivalente no Switch. Tô falando de Helldivers, que é um jogo que foi lançado por um estúdio finlandês, eu acho, agora eu não lembro. Que é esse estúdio aí que o Daniel vai jogar na tela. E ele foi publicado pela Sony, o que reduz um pouco a possibilidade desse jogo acabar saindo por Nintendo Switch. Esse jogo é um hack and slash. Hack and slash, pra quem não sabe, é aquele gênero de jogo em que você tem lá o seu bonequinho e você vai andando pelo mapa, dando porrada nos caras, coletando novas armas, equipamentos, dinheiro. Tipo Diablo, por exemplo, talvez seja o hack and slash mais popular. Recentemente, um que eu tenho jogado bastante, inclusive eu tava jogando ontem no Switch, que tá até aqui, ó. O Switch não me deixa mentir, deixa eu ligar aqui, ó. Eu tava jogando Marvel Ultimate Alliance 3, que inclusive é exclusivo pro Nintendo Switch. Até agora, eu fiquei surpreso. Quando eles anunciaram a exclusividade do Switch, eu pensei que seria só por um curto período de tempo. Helldivers é um jogo de ficção científica militar claramente muito inspirado em filmes clássicos como Aliens ou Tropas Estelares. Você tem o seu bonequinho lá, né? Você pode jogar co-op com até outros 3 jogadores, o que é muito bacana. Você vai, mesma coisa de todo hack and slash. Imagina um Diablo, mas em ficção científica espacial. É basicamente isso. O bonequinho lá, com as armas, metendo bala em alienígena, robô, essas coisas. As fases têm objetivos bem variados, então você não fica enjoado sempre tendo que fazer a mesma missão. Tem muitas armas e equipamentos para destravar, então isso garante que você vai continuar jogando e jogando, dá aquela vontade de continuar para destravar mais alguma coisa. As missões, você pode tanto jogar, tipo, sentar e ficar jogando várias horas, ou se você quiser só vencer esse mapa aqui. E você joga ali pelos seus 5 minutinhos, desliga e segue o seu dia. Eu adoro isso, o jogo que atende bem as duas necessidades. O cara que quer sentar ali no sofá e ficar o dia inteiro jogando e destravando um monte de coisa e vendo os novos mapas, novos inimigos, novas armas, ou o cara que tem ali seus 5 minutinhos para jogar, sentou, jogou ali a missão, desligou e voltou a, sei lá, trabalhar, ou finge que estava trabalhando. Uma das coisas muito legais do jogo, aliás, o jogo tem muita coisa legal. Primeiro que, ao contrário de outros hack and slash, o Helldivers ele se diferencia no fato de que estratégia é muito mais necessário do que na maioria de outros jogos desse gênero. E você sabe, eu gosto de Diablo, eu gosto do Marvel Ultimate Alliance 3 que eu mencionei, eu sou fã da série Marvel Ultimate Alliance, jogava o X-Men Legends, que é basicamente o precursor, né, o antecessor espiritual dessa série, mas eu vou admitir aqui que não tem muita estratégia nesses jogos. Diablo eu acho até um pouco fácil, vocês vai spamando os poderes e tudo, espera dar o cooldown, aí solta de novo. Não tem tanta estratégia, é só sair dando porrada. Mesma coisa no Ultimate Alliance. Já no Helldivers, você precisa de estratégia, porque as armas têm limite de munição. Você pode matar os seus aliados acidentalmente, tanto com tiro quanto, por exemplo, quando você usa lá, isso é outra mecânica de gameplay muito bom. Pra você requisitar, tipo, acessórios ou novas armas, munição, você puxa o seu rádio e aí você faz um pequeno fatalityzinho, e aí ele ativa aquela parada, você joga no chão e aí cai
das naves que estão orbitando o planeta que você está, né, batalhando, cai lá o recurso que você queria, seja um mech suit, né, aquelas robôs que você entra, um veículo, munição, seja lá o que for. Se o seu amigo não está prestando atenção e ele anda para cima do negócio onde vai cair lá o beacon, onde a parada vai cair, ele é esmagado pelo negócio que ia ajudar. Se você anda na frente do tiro do seu amigo, você acaba tomando bala, você cai, o cara tem que ir lá e te curar pra você levantar de novo. A estratégia, o gameplay é muito mais, tem muito mais nuance do que um Diablo, né? Eu fico mencionando Diablo porque é o mais famoso, mas jogos nessa pegada, esses jogos de hack and slash, eles tendem a acabar sendo assim, só vai correndo e dando porrada. Especialmente nos níveis mais lá na frente que você já tem um nível muito bom no seu personagem, e aí o jogo vai se tornando cada vez mais fácil, na minha opinião. Cara, Diablo, eu tenho que ver qual é a dificuldade que eu coloquei no meu, que eu tô jogando o Diablo 3 do Switch, e eu acho muito, eu vou ter que recomeçar numa dificuldade mais difícil, que eu não tô sentindo muito desafio, cara. Helldivers não, Helldivers, cada missão que você joga, da primeira até a última, você tem que coordenar com seu amigo, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo ao seu redor. Quando você vai colocar um equipamento aqui, tem que coordenar para não, vou colocar um aqui, você coloca aqui. É muito, muito divertido mesmo. Eu posso jogar ele portativamente no meu PS Vita, mas, mano, eu queria no Switch, porra. Puta que pariu. Isso que é foda, olha que vida desgraçada. O jogo dessa lista que eu mais queria, que é o Helldivers, queria demais. Provavelmente nunca vai sair porque ele foi publicado pela Sony, ele não foi feito pela Sony, mas foi publicado. E como a Sony é um grande estúdio, é possível que tenha rolado algum tipo de negociação de exclusividade nos consoles para esse jogo. Além disso, a empresa que o fez, que eu esqueci agora o nome que o Daniel colocou na tela, esse foi o último jogo que eles fizeram em 2015, então a empresa tá meio inativa. Eu queria... Por favor, bota essa merda no Switch, mano, eu só queria isso na minha vida. O próximo jogo dessa lista é um jogo que acho que nunca falta. Em qualquer lista de jogos que eu queria, né, os jogos que eu mais queria no Switch, esse jogo geralmente é incluído. Tem vários outros jogos similares, mas não tem o jogo que realmente fez explodir esse gênero. Estou falando de Castlevania Symphony of the Night, um jogo que o Daniel vergonhosamente nunca jogou. Castlevania Symphony of the Night é um daqueles jogos que incorpora... Ele entra em quase toda a lista de tipo 10 melhores jogos de todos os tempos, ele sempre entra e tem um bom motivo para isso. Ele foi o jogo que renovou completamente o gênero. Castlevania era um joguinho bem diferente antes de Symphony of the Night. A Symphony of the Night deu o tom da série pro futuro. É um jogo de horror gótico, com ênfase em exploração, e ele é meio que um action RPG, mais ou menos, no sentido de que você está levelando o seu personagem, levelando é um termo bom, né? Levelando o seu personagem, ganhando mais habilidades e armas e acessando novas áreas que você não podia, porque agora você pode voar, você pode fazer double jump, então ele é basicamente um action RPG, embora ele raramente é descrito como um action RPG. Junto com o Metroid, foi o jogo que realmente fez explodir o gênero de ação em 2D, com exploração e mapas que tem algum tipo de reviravolta maluca. A grande reviravolta de Symphony of the Night, pra quem zerou com o final correto, é que o castelo vira de cabeça pra baixo, e aí todas as áreas que você passou, agora você passa de novo, só que agora você tá andando no teto, basicamente. Foi uma reviravolta louca, faz o jogo ficar basicamente 2 vezes o tamanho. E é simplesmente, cara, eu vou te falar, Symphony of the Night é um primor no PS1, porque aquilo é o que o PS1 faz de melhor. Os gráficos 3D do PS1, quando você vê os jogos do PS1, jogos 3D que era novidade na época, mas aquele hardware claramente não estava pronto para esse tipo de gráfico, ainda não estava lá. No PS2 é que realmente ficou bacana, e até PS2 envelheceu meio mal, mas no PS1 realmente não estava. Esse tipo de jogo em 2D, em que o framerate é mais suave, os gráficos, quando aparecem elementos 3D, são bem mais desenvolvidos e tal, era muito, assim, você pega um Guilty Gear, eu acho que sempre um bom exemplo. Você compara Guilty Gear, um jogo de luta clássico do PS1, com qualquer jogo em 3D do PS1, e é muito óbvio qual envelheceu melhor. Então eu queria muito que mais jogos de PS1 naquela geração fosse dessa forma, em vez da indústria se empolgar tanto com gráfico 3D. Eu acho que essa pegada, Symphony of the Night, Guilty Gear, eu acho que a gente teria muitos jogos que envelheceram muito melhor do que, sei lá, Fighting Force 2, que eu adoro, mas caralho, mano, envelheceu mal demais. E finalmente, um jogo que é mais recente, mas que eu também não acho que vai sair pro Switch, mas eu queria tanto, mano. Call of Duty Mobile. Esse jogo foi o motivo pelo qual eu migrei pra Android, cara. Eu uso aqui o ROG Phone 2, que eu ganhei de presente do pessoal da Asus. Muito obrigado, pessoal da Asus. Ele é um celular gamer, ele tem um hardware realmente foda pra caralho. E, mais importante do que isso, ele tem botões aqui, ele tem áreas sensíveis, né? Na verdade não é um botão, vou tirar aqui da capinha pra você ver. Eu resenhei isso na época no canal, mas pra quem é novato aqui, esse celular ele tem área sensível ao toque aqui. Então, isso aqui é pra mirar e aqui é pra atirar. Então o jogo fica, tipo, muito mais próximo de um jogo realmente de console quando você joga num aparelho como o ROG Phone 2. COD Mobile, né, que eu acho que é assim que mobile... A propósito, o pessoal pergunta isso direto. Mobile, as duas pronúncias estão corretas. E foda-se a pronúncia correta, mano. Você tá no Brasil falando com os brasileiros, se te entenderem tá bom demais. É um jogo sensacional, ele realmente chega muito perto da qualidade de console
só que no celular. Ao contrário de muitos jogos mobile, ele não é pay to win, você pode gastar dinheiro se quiser. Eu nunca gastei um centavo na porra desse jogo e joguei pra caralho. Eu tô um pouco inativo, eu tenho um grupo gigante, um grande abraço pra galera do grupo COD dos Brod, que eu fundei esse grupo em setembro ou outubro do ano passado, quando eu tava louco, alucinado pelo jogo. Hoje em dia eu ando um pouco sem tempo, mas eu quero voltar a jogar, porque aquele período em que eu reunia com a galera lá do grupo Telegram, todo dia, era um time de 5 contra 5, a gente ficava jogando, rindo pra caralho no áudio, né, no headphone, e a gente fez um torneio transmitido ao vivo pelo Twitch. Foi uma época muito, muito bacana da minha vida. Cara, eu tava jogando essa porra sem parar naquela época. Eu joguei no avião, no voo, cara, indo pro Brasil essa porra. O jogo faria perfeito sentido no Nintendo Switch, por algum motivo não houve interesse da Activision ou da Tencent, não sei quem é que tá realmente mandando aí nesse caso, né? A Tencent e a Activision, eu não sei de quem teria menos interesse de colocar o jogo no Switch. Eu imagino que parte do motivo pelo qual o jogo nunca foi portado pro Switch é porque com controle físico, o jogo fica um pouco desleal com pessoas que estão usando só, né, a tela de toque. Eu, usando esses botões aqui, nessas áreas sensíveis ao toque do ROG Phone 2, já parece um pouco covardia, porque o jogo fica muito mais ágil dessa forma. Então talvez seja por isso que não houve interesse de portar esse jogo pro Nintendo Switch, ou talvez não, porque você pode parear controle Bluetooth com o seu celular, e a diferença é que você, se eu me lembro bem, pelo menos na época era assim, não sei se isso mudou, acredito que não, o jogo só te encaixa com outros jogadores que também estão usando o controle. Né? Não sei se isso mudou recentemente. Então talvez eles podiam fazer a versão do COD Mobile pro Switch, você só joga com outros jogadores do Switch ou com outros jogadores que estão usando o controle. É possível, eu queria muito. Mas como até agora não rolou, provavelmente nunca vai rolar. E você, quais são os 5 jogos? Me fala 5 jogos que você queria muito que fossem portados pro Nintendo Switch. Coloca aí nos comentários. E é isso, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.